Oi, meu nome é Paulo Araújo, eu tenho 34 anos, eu sou de Recife, Pernambuco e moro em Minas Gerais há 8 anos. Então eu vou falar para vocês agora 35 coisas que só os mineiros fazem. Para você que está vindo aqui visitar Minas Gerais e não quer se assustar com as coisas que tem aqui, com a cultura, com a diferença cultural, então confere aí 35 coisas que só os mineiros fazem. Mineiro come fígado com jiló. Isso mesmo, os dois juntos, fígado e jiló. Quando o mineiro vai viajar de avião, ele programa 2 viagens. Uma para o aeroporto de Confins e outra para o destino que ele vai. Às vezes, chegar até o aeroporto de Confins demora mais do que a viagem para outro estado. Mineiro vai muito em barzinho, praticamente mora em barzinho, boteco. Ele toda noite, o point de sair é ir para barzinho. O mineiro bebe mate couro. É um refrigerante daqui de Minas Gerais que é feito de guaraná e couro. Eu não sei se você tem escrito na embalagem dele que ele tem extrato de couro ou alguma coisa assim. E os mineiros bebem isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, é muito bom. Mineiro come pão de queijo todo dia. Não é lenda não, é todo dia mesmo. Todos os dias tem pão de queijo no café da manhã do mineiro. O mineiro sabe a árvore genealógica dele todo e quer saber a sua. É muito comum te perguntar, você é filho de quem? É muito comum. Mineiro passa café todos os dias. Sempre que você for na casa de um mineiro, vai ter um café quentinho, recém-feito, recém-passado. Pode ficar tranquilo que vai ter. Se não tiver, ele vai fazer na hora. Quando você perguntar para um mineiro como chegar em algum lugar, é muito provável que você vai ouvir assim. Aí você vira ali e vai reto toda a vida. E quando ele fala toda a vida, é toda a vida mesmo. É muito longe. Mineiro divide Minas Gerais em 4 regiões. O pessoal da Bahia, que é o pessoal de Montes Claros, norte de Minas. O pessoal do Rio de Janeiro, que é o pessoal de Juiz de Fora, que já é para o lado do Rio de Janeiro. O pessoal do sul de Minas e ali perto o parte do Triângulo Mineiro, que é o pessoal de São Paulo. E os mineiros mesmo, que fica ali na região central de Minas. É como se fosse um pequeno Brasil. Tem gente de todo canto. Mineiro come um prato de tropeiro na rua. O prato de tropeiro é tipo uma refeição. Ele come como se fosse uma coxinha ou uma empada. Ele pega um pratão de tropeiro e come na rua mesmo. Tipo, no Mineirão é muito comum as pessoas irem assistir o jogo e comprar um prato de tropeiro. É como se você ficasse andando com um almoço na mão. E também é muito bom. Mineiro fuma cigarro de palha, que é um cigarro conhecido como paeiro. E tem um ritual para você fumar esse cigarro. Você senta de cócoras numa esquina, com pouco movimento, faz o seu próprio cigarro artesanalmente, depois você fuma ele. E sempre que passar alguém na sua frente, você vai fazer bom, enquanto está fumando o cigarro. Quando o mineiro fala, passa lá em casa, ele está falando para você passar mesmo. E quando você fala, passa lá em casa, ele vai passar mesmo. Mineiro chama calçada de passeio. Os mineiros comem uma planta chamada Ora pronobis. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas eles comem e é muito comum aqui. Mineiro vai para cachoeira como opção de lazer. Como não tem praia, eu acho, eles vão muito para cachoeira e coisas assim. E eles bebem muito e pulam das cachoeiras, das pedras, no rio, no lago, sei lá. E eu acho incrível porque eles não morrem. É incrível como eles fazem isso com extrema habilidade. Eu tenho um morro de medo nesse negócio e morrer. Porque lá em Recife eu acho que seria proibido. É impossível as pessoas não morrerem nisso, mas o mineiro não morre, não acontece nada. Eu não sei o que acontece, que eles conseguem sobreviver a isso. Você não pode recusar um cafezinho na casa de alguém. Se você for para casa de alguém e ela te oferecer um cafezinho, você é obrigado a aceitar. E se você for em 5 casas no mesmo dia, você vai ter que tomar 5 cafezinhos. Então, esteja preparado. O mineiro não aceita que você já comeu pão de queijo ou provou doce de leite se você não comeu o queijo e provou o doce de leite daqui de Minas. Se você comeu o queijo ou o doce de leite de qualquer cidade do Brasil, do estado do Brasil, é como se você nunca tivesse comido nem queijo nem doce de leite. Os únicos de verdade mesmo são os daqui. E eles estão corretos. Em Minas as pessoas têm galos. Isso, galos. Eu não sei o que acontece, mas sempre que eu acordo, em qualquer lugar que eu esteja em Minas Gerais, tanto no interior quanto na capital, tem um galo cantando de manhã. Isso já aconteceu até num apartamento. Então, as pessoas criam galos. Eu não sei onde elas criam esses galos, mas tem um galo cantando todas as manhãs em Minas Gerais. O mineiro conta causos incríveis que você sabe que é mentira, mas você não desmente ele na frente dele porque você quer manter a educação, né? Mas com certeza é mentira. Se juntar 2 mineiros com uma viola, eles vão cantar até amanhecer. Todo mineiro tem uma parente que é biscoiteira ou salgadeira. Uma tia, uma avó. Todo mineiro tem uma que faz um biscoito caprichado. Mineiro come frango com quiabo. Não bastasse fígado com jiló, ele come frango com quiabo também. Os nomes dos bairros são precedidos do prefixo bairro. Por exemplo, se você vai para o bairro Floramar, você fala bairro antes do nome do bairro.
Vou pro bairro Guarani, vou pro bairro Floramar. Eu nunca tinha visto isso em outro lugar, mas aqui em Minas é muito comum fazer isso. É muito comum em Minas também cidades e bairros com nomes de pessoas, como por exemplo, Cláudio, Mariana. Tem um bairro em Belo Horizonte que é o Juliana e tem outro que é o Jaqueline. As ruas das cidades de Minas Gerais têm nomes de estados. Então toda cidade tem uma rua Goiás, toda cidade tem uma rua Bahia, toda cidade tem uma rua Pernambuco. Em todas as cidades tem essas ruas. O metrô de BH é muito pequeno e o cara que trabalha dentro dele é muito desanimado. O locutor provavelmente queria ser locutor de rodeio e não conseguiu, então ele trabalha extremamente desanimado anunciando as estações. Tipo, Estação Centro. É extremamente desanimado. Se você for no centro de Belo Horizonte, você vai acabar comendo pastel. Porque tem tanta pastelaria que mesmo que você não queira, você vai ser forçado a comer pastel. E vender ouro também. Mineiro toma muito caldo. Não é caldinho como em Recife, na praia, vende os caldinhos, um copinho pequeno e tal, daqueles descartáveis. Não, o mineiro toma um caldo numa baciada de caldo. É muito caldo, principalmente na época de frio. É natural as pessoas comprarem na rua, nas festinhas que tem de cidade interior, por exemplo, um baita caldo desse tamanho e tomar. Antes de te contar alguma coisa, é muito comum o mineiro falar, aqui, deixa eu te falar. Eu sempre tive curiosidade de o que aconteceria se eu dissesse, não, eu não deixo. Porque eles sempre perguntam, eu acho que é questão de educação, não sei, o mineiro é muito cuidadoso. E ele sempre pergunta, mas eu acho que é um vício de linguagem já. Se você falar que não, ele vai falar do mesmo jeito. Aqui em Minas eles chamam casas de barracão. Se ele chegar para você e falar assim, você mora nesse barracão? Não é uma ofensa. Um barracão é uma casa padrão, tipo 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Eles não estão te ofendendo, falando que sua casa é um barraco. É um hábito chamar uma casa comum de barracão. O mineiro não aceita não como resposta. Então se ele quiser te oferecer alguma coisa, te chamar para tomar um cafezinho, ele não vai aceitar o não. Você pode dizer 500 nãos, ele vai continuar insistindo até você aceitar. Por isso aceita logo. O mineiro sempre que viaja tem um espaço reservado na bagagem para levar queijo, pão de queijo, doce de leite. Sempre tem que levar. É impossível um mineiro viajar para qualquer lugar do Brasil sem ter que levar queijo. Dizem que o mineiro é desconfiado e é meio na dele, mas não é. Não é verdade. O mineiro é hospitaleiro e super agradável. Na verdade até exageram de tanto tentar agradar com você. Se você for no pior lugar possível para comer em Minas Gerais, você pega o pior boteco que você vê para comer um salgado, uma coxinha, uma empada, uma esfirra, um pastel, vai no pior lugar, o que tiver mais feio, e come. Vai ser melhor a comida desse lugar do que de qualquer lugar chique que você for no Brasil. Então essas foram as 35 coisas que eu vejo os mineiros fazerem, e eu acho que só os mineiros fazem, eu não conheço outras regiões onde as pessoas façam essas coisas, e na maioria delas eles estão certos, inclusive. E se você sabe mais alguma, comenta aqui embaixo. Se você sabe alguma coisa que um mineiro que você conhece já faz, que você nunca viu ninguém fazendo, só o pessoal em Minas, então comenta aqui embaixo, que vai fortalecer na próxima, a gente talvez atualize e faça uma lista maior. Não esquece também de inscrever no canal, dar o seu joinha e ativar o sininho. Valeu, tchau! Lembrando que o canal aqui é de vocês. Senta aí, toma um cafezinho. E não vem recusar o café não, que eu acabei de passar.